Fala galera, aqui é Jones Martins, professor de língua portuguesa do Agora Sim Concurso, dessa vez com a matéria de acentuação gráfica, casos especiais. Bem, na última aula vimos a acentuação gráfica, regra geral. Falamos das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, ok? Agora a gente vai falar dos casos especiais e casos em que a reforma ortográfica fez algumas modificações. Vejamos. A nossa primeira regra é para os verbos ter e vir. Galera, esses verbos se comportam da seguinte forma. No singular, fica assim, ó. Ele tem e ele vem. Ele tem e ele vem. Se você puser no plural, eles têm, eles vêm. Observe, é a mesma forma, a pronúncia é a mesma. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Só que, na grafia, você vai colocar um acento indicando que o verbo está no plural e não no singular. Então, os verbos ter e vir no singular sem acento, no plural com acento. Beleza, galera? Então, ó, vai ficar desse jeitinho. Se eu disser que a mulher tem complicações que os homens não têm. A mulher tem complicações que os homens não têm. Observe. O primeiro tem, ele se refere à mulher, que é um termo no singular. No singular eu não mexo aqui, ok? Então a mulher tem complicações. Que os homens não têm, o segundo tem está relacionado a homens, que está no plural. E se está no plural, o que eu faço aqui? Eu emprego um acento. Então, a mulher tem, singular, complicações que os homens não têm no plural, beleza? Essa é a regrinha dos verbos ter e vir. No singular sem acento, no plural com acento. Aí você que está estudando para fazer a prova do EAGS, pensa assim, ó, pô, tranquilo então. Então já sei que se cair na minha prova, eu coloco acento no plural e sem acento no singular. Só que a prova do EAGS é uma prova muito maldosa. E ele coloca assim, ó. Muitas figurinhas, observem, muitas figurinhas têm aquele menino. Muitas figurinhas têm aquele menino. Pergunto, verbo está no singular ou no plural? Esse verbo fica com acento ou sem acento? Se são muitas figurinhas, o verbo fica no... Pois é, galera. O verbo fica no singular. Por que ele fica no singular? Porque o verbo ele concorda com o sujeito. E o sujeito não é muitas figurinhas. O sujeito é aquele menino. Quem é que tem muitas figurinhas? Aquele menino. O verbo está no singular. Ok? Questão de prova, hein? Beleza? Preste bastante atenção. Eu não disse que você vai concordar com o termo que vem antes do tem. Você vai concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Simples. Beleza, galera? Então, essa foi a regra dos verbos ter e vir. Agora, existem diversos verbos que são derivados dos verbos ter e vir. E eu vou falar dos verbos derivados de ter e vir. São verbos que terminam com tem e vem. Esses verbos se comportam assim, ó. Se eu disser que o policial intervém na briga. Esse intervém está no singular, porque concorda com o sujeito policial. Se eu puser os policiais intervém na briga. Galera, esse intervém aqui está no plural, porque concorda com os policiais. Observe, a forma é a mesma. O policial intervém, os policiais intervêm, a pronúncia é a mesma. Só que na grafia você vai fazer o seguinte: quando esse verbo estiver no singular, coloque um acento agudo.
Quando estiver no plural, coloque um acento circunflexo, ok? Você vai mudar o acento. Então, no singular, acento agudo. No plural, circunflexo. Beleza? Isso ocorrerá com todos os verbos derivados de ter e vir. São verbos que terminam em tem e vem. Beleza? Professor, coloca derivado do ter aí. Como é que fica? Ó, ele detém o poder. Ele detém o poder. E aí, acento agudo circunflexo? Agudo, porque é ele, singular. E se eu puser eles? Opa! Eles detêm, com acento agudo e não acento circunflexo. Opa, volta. Puta que pariu. Bem, em ele detém o poder, observe aqui, esse detém se relaciona com ele, está no singular, então o detém fica com acento agudo. Agora, se você puser eles detêm o poder, sai o acento agudo e entra o acento circunflexo, ok, galera? Então tenho que observar o sujeito da oração. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural, beleza? Aí vem novamente a prova maldosa de vocês e faz assim, ó. Os Estados Unidos detêm o poder. E coloca o detém com acento agudo. Galera, olha só. Isso aqui foi uma questão da prova de vocês que caiu na parte de concordância. Não é nem acentuação gráfica, é concordância. Só que é uma relação aqui. Ele coloca assim, marque a opção em que é um erro de concordância. Quando eu falo em erro de concordância, você já pensa em algo feioso. Ah, é algo que eu vou ler e vai ficar horrível, vai ficar feio. Só que aqui a pronúncia é a mesma, você não percebe o erro na pronúncia. Então, ó, os Estados Unidos detêm o poder, correto. Falando é correto, agora escrevendo não. Porque são os Estados Unidos. Olha o artigo no plural aqui. Esse verbo, ele não fica no singular. Esse verbo, ele fica no plural. Ok? Pessoal, mas Estados Unidos não seria singular? Não, galera. Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos, olha o artigo é plural. Lá em concordância verbal, veremos que se o nome que já está no plural vem com um artigo no plural, o verbo fica no plural. Se esse nome não tivesse um artigo, aí sim, o verbo ficaria no singular, mas a gente vai ver lá na frente. O importante é você perceber que o artigo está no plural, então o verbo fica no plural aqui também. Beleza? Vamos à próxima regra? Vejamos. Iates, e, o. Como é que fica aqui, galera? Reforma ortográfica. Antes, era fácil, era só fazer isso aqui, ó. Vou, enjoo, magoo, perdoo, dou, abençoo. Era só empregar o acento, ó. Joga o acento. Apareceu e, o, joga o acento. Ok? O que a reforma ortográfica fez? Tira o acento de todo mundo. Agora é todo mundo sem acento. Não há mais acentuação aqui. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vou, enjoo, magoo, perdoo, abençoo. Percebeu que apareceu e, o, não empregue mais um acento. A exceção, galera, é língua portuguesa, tem que ter. A exceção vai aparecer aqui, ó. Alcoólico e alcoólatra. Por que eu tenho exceção em alcoólico e alcoólatra? Pelo seguinte, conta comigo. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Essas duas palavras são proparoxítonas, galera. E toda proparoxítona será acentuada. Se a palavra for proparoxítona, tem que receber acento. Não tem regra, não tem reforma, não tem nada. Proparoxítona vai receber o acento. Beleza? Dá exemplo de EE. Vejamos. O EE, ele vai aparecer aqui, ó. Verbos. Crer, ler, ver e dar. Forma singular e forma plural. Observe. Forma singular. Ele crê, acento, monossílabo terminado em E.
Ele lê, monossílabo terminado em E. Ele vê, monossílabo terminado em E. E que eles, ou melhor, que ele dê, monossílabo terminado em E. Observe, todas essas palavras aqui são monossilábicas, por isso eu acentuei. Tenta jogar no plural. Eles creem. Eles leem. Eles veem. E que eles deem. Observe que eu dobrei a vogal aqui. Os verbos crer, ler, ver e dar, no plural, eles dobram a vogal. Antes da reforma ortográfica, além de dobrar a vogal, você empregava o acento. Só que agora você não acentua mais, então é só dobrar a vogal. Uma observação, não confunda o verbo vir, em que eu coloco acento no plural, com o verbo ver, em que eu somente dobrarei a vogal. Beleza? Então fica essa observação aí, porque a todo momento a prova vai tentar te enganar, tentar fazer com que você confunda um verbo com outro. Beleza, galera? Vou apagar aqui, rapidinho. E vou colocar assim, ó. A pessoa que lê mantém-se informada obtém o conhecimento e não crê em tudo que vê na televisão. A pessoa que lê mantém-se informada, obtém um conhecimento e não crê em tudo que vê na televisão. Eu quero fazer o seguinte, eu quero passar para o plural, eu quero colocar pessoas. Me ajudem, por favor. As pessoas que leem. Com acento ou sem acento? Sem acento agora. Mantém-se informada. Tiro o acento agudo, coloco o acento circunflexo. Mantém-se informadas. Obtenho um conhecimento. Tiro o acento agudo, coloco o acento circunflexo. Obtenho um conhecimento. E não creem, sem acento, em tudo que veem, sem acento, na televisão. Então essa é a forma plural. Beleza, galera? Ok? Vou apagar aqui. Vamos à nossa próxima regra, galera. Regrinha dos hiatos I e U. Nossa, como essa regra é complicada, né? Vamos tentar simplificar aqui a regra. Regrinha dos hiatos I e U. Como é que funciona aqui? Galera, existe uma regra na língua portuguesa que diz o seguinte. Quando eu tiver o I e o U formando hiato, eu vou acentuar. Eu tenho o I e o U formando hiato. Professor, como assim hiato? Hiato, separação de duas vogais. São duas vogais que estão ali, ó, uma ao lado da outra, mas na separação silábica vai cada uma para um lado, ok? Então eu vou acentuar o I e o U quando formarem hiatos. Por exemplo, as palavras saída, saúde serão acentuadas. Por que tais palavras recebem o acento? Porque o I forma hiato com a vogal anterior, porque o U forma hiato com a vogal anterior. Quando eu tiver o I e o U formando hiato com a vogal anterior, eu vou acentuar, ok? Acentuarei o I e o U formando hiato com a vogal anterior, essa é a regra. Acentue o I e o U formando hiato com a vogal anterior. Aqui, ó, formou hiato com a vogal anterior, formou hiato com a vogal anterior. Outros exemplos. Baú. Em baú, o U formou hiato com a vogal anterior. Ó, Itaú, o U formou hiato com a vogal anterior. Então, vou acentuar o I e o U. Quando? Quando formar hiato com a vogal anterior. Beleza? Vou apagar aqui. Galera, uma observação. Esse I e esse U, eles devem aparecer sozinhos na sílaba. Sozinhos na sílaba. Por exemplo,
caído recebe um acento, porque o I formou hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba, ok? Agora, se você puser indo, eu não tenho mais acento. Por quê? O I formou hiato, só que ele não está sozinho. E aí eu preciso do I e do U sozinhos na sílaba. Agora, lembra que eu falei das vogais lá na nossa primeira aula de acentuação gráfica? Eu falei que na acentuação gráfica toda vogal poderia ser seguida de S. Então aqui vai acontecer isso. A palavra país recebe acento. Pô, mas o I forma hiato, beleza. Mas não está sozinho, está com S. Toda vogal pode ser seguida de S. E agora você consegue entender por que Luiz com S tem acento. O I forma hiato com a vogal anterior. Está sozinho? Não. Está acompanhado de S? Pode. Agora, Luiz com Z não tem. Por quê? Forma hiato, só que não está sozinho. Então, ó, recapitulando, vou acentuar o I e o U quando formarem hiatos com a vogal anterior. Tem que formar hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba ou acompanhado de quem? Do S. Sozinho na sílaba ou acompanhado do S. Beleza, galera? Uma observação. A palavra rainha tinha tudo para ser acentuada. Por que rainha tinha tudo para ser acentuada? Porque rainha forma hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba, tudo perfeito, bonito. Só que se depois do I e do U aparecer um NH, galera, esqueça. Se depois do I e do U aparecer um NH, não haverá acento. Então, ó, rainha, tainha, bainha, campainha, moinho, essas palavras não serão acentuadas porque o I passou a ser nasalizado e aí eu não vou empregar o acento. Beleza? Recapitulando a regra, vou acentuar o I e o U quando? Formar hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba ou com S. Depois não pode aparecer o quê? NH. Não posso ter NH depois do I e do U. Beleza, galera? Essa foi a regra dos hiatos I e U. Ditongo oral aberto, el, ei, oi. Ditongo oral aberto, el, ei, oi. Aqui a reforma ortográfica complicou um pouquinho. Antes da reforma, era só acentuar. Apareceu el, ei, oi, acentua. Por exemplo, céu, réu, papéis, Niterói. Apareceu el, ei, oi, é só acentuar. Beleza? Só que a reforma ortográfica veio e fez o seguinte. Disse que agora fica sem acento. Só que fica sem acento nas palavras que forem paroxítonas. Sem acento nas palavras que forem paroxítonas. Então, el, ei, oi. Se for paroxítona, perde o acento. E aí você consegue compreender porque a palavra ideia perde o acento. Porque apareceu ei, e esse ei é paroxítona. Na paroxítona perde. Por que a palavra assembleia perde o acento? Porque apareceu um ei. E esse ei é paroxítona. Por que a palavra estreia perde o acento? Porque apareceu um ei e é paroxítona. Por que a palavra apoio perde o acento? Porque apareceu um oi, esse oi é paroxítona. Por que a palavra heróico perde o acento? Porque apareceu um oi, esse oi é paroxítona. Lembrando, só vai perder o acento nas paroxítonas. E é por isso que heróico perde, mas herói não, ó. Herói continua. Ah, mas apareceu um oi, ok. Mas esse oi é oxítona. Só vai perder nas paroxítonas. Então, ditongos orais abertos, el, ei, oi, segundo a reforma ortográfica, perderá o acento nas palavras paroxítonas, beleza? Vai perder o acento nas palavras paroxítonas. Então, essa foi a regra do ditongo oral aberto.
A nossa próxima regra vai falar sobre o acento diferencial. O que é o acento diferencial? É aquele acento utilizado para não confundir uma forma com outra. Por exemplo, um verbo com uma preposição. O por, ele pode ser um verbo, como por, ele pode ser também uma preposição. Por verbo, por preposição. É a mesma forma. Só que se for um verbo, a regra gramatical diz que eu vou colocar um acento, eu vou empregar um acento. Por quê? Para fazer a distinção. Por isso que eu chamo de acento diferencial. O por verbo fica com acento, mas o por preposição não. Beleza? Outro acento diferencial. Olha essa forma aqui, ó. Pôde, pretérito passado. E o pode, presente. Ontem ele pôde, agora ele pode. A forma é a mesma. É a mesma grafia, na verdade, né? Só que aqui, galera, ó, faça isso aqui, ó. Coloque um acento. No pretérito eu vou colocar um acento. Então, ó, pôde no passado fica com acento. Pode no presente sem acento, eu vou chamar de acento diferencial. Professor, beleza. Só que eu sei que existem diversos acentos diferenciais. Galera, essa é a parte boa, né, da reforma ortográfica. Ela retirou todos os outros acentos diferenciais. Ela só mantiveram, na verdade, esses dois acentos aqui. Ah, mas para verbo não tem para distinguir no para preposição? Não mais. O para verbo fica sem acento e o para preposição também. Não há mais esse acento. Pera não tem acento? Pera não tem mais acento. Ok? Ah, e aquele bando de pelo era pelo, 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 né? Verbo, substantivo, preposição. Não há mais acento para ninguém, galera. O acento diferencial agora é por e pôde, somente. Não há mais um outro acento diferencial. Beleza? Bem, agora, depois de vistas as regras, vejamos os exercícios. Primeiro exercício. À luz de seu magnífico pôr de sol. Galera, pôr de sol. Esse por que vai entrar ali, ele é um verbo ou é uma preposição? Vejamos, esse por é um verbo. Se ele é um verbo, ele tem um acento diferencial. Então vai ficar assim, ó. Pôr de sol, com um acento. Beleza? Ó, já eliminei a letra A, eliminei a letra B, eliminei a letra C. Só de primeira eu consegui eliminar 3 possibilidades. Que legal. Ó, à luz de seu magnífico pôr de sol, Itaguaí, galera, Itaguaí, ó, Itaguaí. Por que Itaguaí tem acento? Porque o I forma hiato com a vogal anterior, ele forma hiato com a vogal anterior, então eu vou acentuar. Regrinha dos hiatos I e U. Ó, já vou eliminar a letra E. Ok? Gabarito. Letra D é o gabarito da questão. Vamos confirmar. Letra D, gabarito da questão. Outra observação, galera. O trema não é mais utilizado nas palavras de língua portuguesa. O trema ele só permanece se a palavra for um nome próprio ou um nome estrangeiro. Agora, palavras de língua portuguesa, não mais. Beleza? Questão número 2. Assinale a alternativa em que a acentuação das palavras se explica pela mesma regra. Mesma regra. Galera, por que fábrica tem acento? Fábrica é proparoxítona. Máquina, proparoxítona. Ímã, paroxítona terminada em an. Eu tenho a mesma regra? Não, são regras distintas, regras diferentes. Então, ó, já eliminei aqui. Saúde. Opa, o U formando hiato com a vogal anterior. Egoísta, o I formando hiato com a vogal anterior. Atribuí-lo, corta o lo, atribuir, o I formando hiato com a vogal anterior. Achei meu gabarito, tá aqui, ó. Confirma aí, ó. Letra B é o meu gabarito. Nos 3 casos, eu tenho a regrinha do I e do U formando hiato com a vogal anterior. Beleza, galera? Então, esse é o meu gabarito, letra B. Vamos a mais uma questão? O plural de tem, de, vê é respectivamente. Vejamos. Qual o plural de tem? Tem com acento.
Então, já eliminei a letra B, eliminei a letra D e vou eliminar a letra E. Cuidado, galera, não coloque mais um E, tá? Tem, não, é tem, só vai empregar o acento, ok? Qual é o plural de D? D em. Aqui eu vou dobrar a vogal e aí, ó, eu tenho aqui, ó, DEM e de V, VEM. Professor, mas o V não é só colocar o acento? Não, o vir leva acento no plural. O V dobra a vogal, VEM. Então, meu gabarito aí, ó, confirmem, gabarito letra A. Beleza? Bem, galera, essa foi a nossa aula de acentuação gráfica. Falamos da regra geral, agora falamos dos casos especiais, vimos as modificações feitas pela reforma ortográfica. Na próxima aula a gente volta com o processo de formação de palavras. Até lá, um forte abraço.